o apóstolo João e escreveu sob inspiração divina, no capítulo 13, aleluia, glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Deus é sempre fiel. Eu tenho dito aos irmãos que a fidelidade do Senhor é incomparável, que Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é absoluto, e Ele cumpre a sua palavra, Ele cumpre as suas promessas. Você pode dizer assim, mas pastor, eu tenho promessas de Deus, pessoalmente para mim, para minha família, mas até agora nada. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus nunca deixa de trabalhar. Ele não diz assim, tenha percepção da minha ação. Ele não diz assim, que você possa sentir o meu agir. Ele diz assim, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Todo o nosso relacionamento com o Deus eterno é por fé. O homem não é nada, senão um instrumento nas mãos de Deus. O homem nada pode, assim como a igreja como instituição, nada pode. Mas o Senhor pode todas as coisas. Ele diz, se você crê, se você crê, tudo é possível àquele que crê. E as lutas, pastor, fazem parte da vida. Elas estão ficando para trás e a gente está seguindo para a frente. Amém? Nós estamos caminhando a passos largos para a nova Jerusalém celestial. E nessa caminhada nós somos sustentados pelo Deus eterno. Ele é a nossa provisão. Ele é aquele que nos protege. Ele é aquele que não somente nos protege, mas nos dirige. E em Cristo Jesus nós somos guiados pelo Espírito Santo. Por favor, nunca imagine que pelo fato de ser templo do Espírito de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo, a sua vida ou a minha vida, ou a vida de qualquer outra pessoa é perfeita. Não. O único perfeito foi o Senhor. Ele teve uma vida perfeita, sim. Em tudo ele foi fiel ao Pai. Fiel até a morte e morte de cruz. Era uma morte vergonhosa. A morte de cruz, irmãos, ela não era nem falada nos meios, digamos assim, nos meios sociais, onde as pessoas cultivavam ou demonstravam uma educação diferente, dada a vergonha da cruz. E ele se deixou crucificar. Ele entregou a sua própria vida, para que pudéssemos viver na sua presença, aqui na terra e eternamente nos céus. Amém? Amém? Evangelho de João, capítulo 13. Faremos a leitura apenas dos versículos 34 e 35. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Irmãos, Jesus estava ali com seus discípulos anunciando a sua partida. E muitos já tinham abandonado o Senhor. Os discípulos também o abandonariam. Mas ali ele ratifica o que tinha falado para os judeus. Ele tinha falado que em breve os deixariam. Eles ouviram Jesus falando para os judeus. Agora Jesus fala para eles, dizendo que em breve ele os deixaria. Mas eles não poderiam segui-lo. Eles pensaram o seguinte: Jesus está afirmando que partirá e nós não podemos acompanhá-lo. E na mente dos discípulos havia uma dúvida: como Cristo Jesus
podia afirmar que os amava até o fim, e amaria até o fim, se ele vai partir e nos deixar. Então eles pensaram, quem ama, fica. E Jesus percebeu o que eles estavam imaginando, quais os pensamentos que estavam vindo na mente dos seus discípulos. É aí então que ele dá uma palavra de amor, uma palavra verdadeiramente carinhosa. Ele diz, filhinhos. Ele tratou os discípulos como filhinhos. E nós percebemos nas Sagradas Escrituras que ele amou os discípulos e andou com eles. Ele amou os discípulos e os ensinou. Ele amou os discípulos e fez milagres na presença dos discípulos. Ele amou os discípulos e declarou que o Pai os amava e que ele estava aqui com um propósito de fazer a vontade do Pai. Ele amou os discípulos e declarou, quem vê a mim, vê ao Pai. Ele estava presente na vida dos discípulos. Ele amou os discípulos e morreu na cruz por eles. Agora, Jesus não apenas entregou a sua vida, mas ele faz uma declaração, ele faz uma exortação, ele dá uma ordem, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos ameis. Jesus, ele está ensinando que a maior evidência que alguém pode perceber, ter a percepção de que somos seus discípulos é através do amor. Esse amor sem interesse, esse amor que não visa nenhuma vantagem, esse amor que não é dado procurando algo, receber algo em troca, algo que compense. O amor de Deus, irmãos, é o amor perfeito. Não é como o amor de um homem por uma mulher, claro, não é como o amor de um pai para os filhos, dos filhos para com os pais. E esse amor que transborda do Senhor e é derramado em nossa vida através de Jesus Cristo. E Ele diz que é para amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. E eu preciso sempre ressaltar o seguinte: amar ao próximo não significa compactuar com os seus erros. Amar ao próximo não significa que vai dizer, eu vou dar apoio, dizendo que ele está certo, mesmo ele estando errado. Não. Amar ao próximo é poder chegar com amor e dizer, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus nos ensina assim. Eu estou percebendo que você está agindo de uma forma diferente. Eu tenho falado isso para os irmãos. O apóstolo Paulo, ele reforça a importância desse novo mandamento, quando ele fala na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Então, irmãos, a prova maior do amor de Deus para conosco, foi ter entregue o seu Filho unigênito. Por isso que Jesus diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a maior demonstração foi a vida do seu Filho. A maior demonstração de Deus foi ter abandonado o seu Filho ali naquela cruz, ter o deixado sozinho, tendo feito do seu próprio Filho aquele que foi perfeito, aquele que foi obediente em tudo, fazendo do seu próprio Filho pecado, para que nele, em Deus, sejamos feitos justiça e santidade provenientes do próprio Deus. Irmãos, aí a gente vê assim os milagres que Deus opera. Eu não sei quantos livramentos o Senhor nos concedeu hoje, mas por certo Ele nos concedeu grandes livramentos, mesmo que não tenhamos percebido, mas Ele permanece conosco,
Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Ah, pastor, mas eu não estou indo bem na minha profissão. Ah, pastor, mas o meu casamento não está indo bem. Ah, pastor, mas a minha família está enfrentando lutas, está enfrentando problemas. Sejam quais forem as lutas, sejam quais forem os problemas, sejam quais forem as áreas das lutas, sejam quais forem as circunstâncias, o Senhor eterno não abandona, e Ele tem poder para fazer todas as coisas. É por isso que lá no livro do profeta Isaías, ele fala algo tremendo, e a gente toma posse disso. Ele diz: quando vocês andarem pelas águas, elas não te afogarão. Quando vocês passarem pelas águas, elas não te submergirão. Quando vocês passarem pelo fogo, ele não queimará vocês, nem a chama arderá em vocês. Aí ele diz: porque eu sou o Senhor, o teu Deus, aquele que te sustenta com a mão direita vitoriosa. Aleluia. Então é o Senhor quem nos sustenta, não somos nós que seguramos na mão, Ele segura em nossas mãos. Ele é firme, Ele é protetor, Ele é provedor, Ele é salvador. Então, irmãos, a prova mais importante do amor de Deus, podemos dizer que é a cruz de Cristo, é o próprio Cristo sendo entregue, pagando o preço do nosso resgate. Se realmente estamos em Cristo, irmãos, nós somos levados a viver de uma maneira tal que verdadeiramente amemos ao nosso próximo, e somente assim nós teremos o coração quebrantado, disponível para servir o Senhor. Se não há amor no coração, tem alguma coisa fora do lugar, e não somos nós que iremos mudar a vida, colocar as coisas nos seus devidos lugares. É o Senhor quem faz isso, é o Senhor quem opera, é o Senhor quem opera na família. Imagine o seguinte: Deus celebrou o primeiro casamento no Jardim do Éden. Aquele que é perfeito, aquele que conhece todas as coisas. E o Senhor sabia tudo o que ia acontecer, sabia. Ele sabia que o homem ia pecar, sim, e porque Ele mesmo assim criou o homem por amor. E Ele comprova diante do inimigo que nós, criados, formados do barro, podemos ser fiéis. Podemos ser fiéis uns aos outros, mas acima de tudo podemos ser fiéis ao Deus eterno. Aleluia. Olha, irmãos, creio nisso. A família é o primeiro e mais importante laboratório para a vida. É na família que a gente ensina os filhos a respeitar uns aos outros, a respeitar os mais velhos, a respeitar o próximo, a amar o próximo. É na família que a gente ensina sobre perdão, sobre reconhecimento de erros, e a partir do reconhecimento do erro, chegar e pedir perdão. É na família que a gente ensina que a liberação de perdão é bíblica. É na família que a gente ensina que esse amor que é derramado por Deus faz com que a gente possa conviver com os nossos familiares de uma maneira maravilhosa, mesmo sendo cada pessoa diferente. Ô irmãos, cada filho é diferente, não é verdade? Então, na mesma casa, pessoas diferentes, pessoas que pensam muitas vezes de maneira diferente, pessoas que imaginam as coisas de maneiras diferentes, mas através do amor de Deus que é derramado, nós podemos viver em união, nós podemos viver em amor, amém? Glória a Deus. E é justamente nesse laboratório, nesse primeiro laboratório, que é o mais eficiente para a vida, não é? Que a gente aprende que esse amor de Deus faz superar as diferenças existindo entre cada pessoa. Sabe por quê, irmãos? Porque não existem duas pessoas iguais. Eu estava lendo alguma coisa há alguns anos, me veio à mente agora, que para cada Fusca tinha um tom diferente para a buzina. Mas chegou no momento em que eles não tinham mais o que fazer, então eles tiveram que voltar e recomeçar. Ou seja, nós homens temos limitações, mas Deus não tem limitação.
Ele dá para cada pessoa um espírito novo. Cada pessoa é criada com um propósito. Ah, pastor, não sei nem porque eu vim ao mundo. Não, eu vim por acidente. Não, Deus trouxe você porque Ele te ama. E Ele quer te mostrar que o seu amor é poderoso, que o seu amor é grandioso. E Ele planejou a sua vida. Dá para crer nisso? Deus planejou a nossa vida. E quando eu falo que Deus planejou, eu estou dizendo que Ele planejou nos mínimos detalhes. Cabe a nós o quê? A gente abrir o coração, deixar Ele entrar, deixar Ele reinar, aprender a ouvir a sua voz e verdadeiramente procurar viver conforme a sua vontade, em submissão ao seu Santo Espírito. Mais uma vez, isso não torna ninguém perfeito. Continuamos pecadores, sim. Entretanto, pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. Então, irmãos, toda ação, palavras, sofrimento de Jesus, até mesmo ali no Calvário, tem como razão maior nos conceder a vida eterna. Agora, irmãos, olha, não há como servir a Deus e continuar fazendo a vontade da carne. O que é que a gente aprende na palavra? O que é que a palavra diz? Que o mundo jaz no maligno. Ele não está falando que são as pessoas, mas a palavra está falando do sistema. O sistema do mundo jaz no maligno. E a gente vê isso claramente hoje. A gente percebe isso, não é? Por tudo aquilo que a gente tem visto, por todas as ações dos últimos tempos. Então, há uma confirmação daquilo que o Senhor diz. Então, se nós estamos em Cristo, não podemos aceitar tudo aquilo que o mundo diz que é uma nova ordem, que é uma nova maneira de viver. Não, irmãos. Eu vou dizer mais uma vez aqui, que o que está escrito em Gênesis é que Deus criou o homem e mulher à sua imagem e semelhança. Então, o menino, nasce homem. E a mulher nasce menina, nasce mulher, aleluia. Deus é perfeito em tudo. Não podemos aceitar. Agora, nós não discriminamos ninguém, mas nós temos que falar o que a Bíblia diz. Eu estava lendo agora há pouco, né, em um determinado lugar, no Brasil, né, eles estão proibindo que se fale algumas coisas, né? Se você falar que Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então você está com um ato de discriminação religiosa. Se você dizer assim, não, é preciso ser salvo, Jesus cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo da mesma maneira. Então, isso é surpresa para a gente? Não, porque a Bíblia diz que isso vai acontecer nos últimos dias. E nós estamos vivendo esses últimos dias. E essa percepção nós precisamos ter, não é para a gente ficar com medo, não, irmão, se o Senhor não nos deu espírito de medo, mas é para que a gente possa se voltar para o Senhor, para que a gente possa dizer, Senhor, eu quero que haja um conserto na minha vida, eu quero estar pronto, eu quero estar preparado, como se o arrebatamento fosse acontecer agora, e eu quero viver como se ele fosse acontecer daqui a 100 anos, ou seja, eu não vou mudar a minha vida no sentido de parar de estudar, parar de trabalhar, porque breve Jesus está voltando. Não, irmãos, nós vamos continuar estudando, vamos continuar trabalhando, vamos continuar celebrando casamentos, vamos continuar celebrando as bodas, não é? Nós vamos continuar fazendo tudo isso, por quê? Porque isso faz parte da vida, mas na nossa mente, no nosso coração, preparados para o chamado do Senhor, amém? Amém? Então, não há como servir a Deus e fazer a vontade do mundo. Não dá para, mas pastor, está todo mundo dizendo que agora é assim, tem que mudar até o português, tem que falar determinadas palavras porque, não, irmãos, não é assim não, não é assim não, não é assim não, a gente tem que respeitar as pessoas, mas a gente tem que entender que o Senhor, Ele foi aquele que criou todas as coisas, Ele tem o controle do universo, e tem o controle da nossa vida, porque nós nos colocamos diante dele, dizemos, Senhor, eu quero que seja o Senhor que tenha o controle, porque se não for Ele, o inimigo da nossa vida é quem vai ter. Não, irmãos, Ele diz que é Ele que tem, é Ele que controla, é Ele que controla o universo, é Ele que não abre mão, Ele não abre mão do seu poder, Ele não abre mão de ser Deus. Ele diz assim, eu sou o único Deus, não há outro Deus além de mim. Essa é a declaração dEle, Ele declara que nós não iremos procurar nenhum outro Deus, senão a Ele mesmo. Ele abomina
quando alguém se torna idólatra. Se tornar idólatra significa que você coloca alguém ou alguma coisa acima do próprio Deus. Amém? Agora, irmãos, essa nossa determinação de viver conforme os princípios bíblicos, sem dúvida alguma, incomoda lá fora. Por quê? Porque quando a gente abre o coração para o Senhor, a gente tem paz. Chora a perda de um ente querido, sim, mas está em paz. Lamenta determinados acontecimentos, sim, mas estamos em paz, porque a presença do Senhor faz a diferença. A gente sente, a gente chora, mas a gente não se desespera, porque a gente sabe que a presença do Senhor é real, aleluia. Então nós não podemos seguir os princípios que existem no mundo, que são malignos, não é? Nós temos que insistir em ter como fundamento da nossa vida a rocha eterna que é Jesus. A família, ela está firmada em Cristo. Existem princípios, e esses princípios foram estabelecidos por Deus para a vida inteira. O que é que a gente vê? O mundo exalta a satisfação da carne como sendo o maior objetivo da vida. Ô irmãos, o maior objetivo da vida é ganhar dinheiro, é desprezar os outros. Não, irmãos, o dinheiro é bom, é necessário, mas ele não pode ocupar o primeiro lugar na nossa vida. O primeiro lugar na nossa vida é o Senhor. Então a gente se coloca diante dele: Senhor, eu não entendo, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que precisa de um conserto na minha vida. Eu quero que esse conserto aconteça, Pai. Eu quero verdadeiramente ter uma vida diferente. Eu quero que esse novo mandamento que o Senhor declarou aos seus discípulos e que continua declarando nos dias de hoje, seja realidade na minha vida. Amém? Então, irmãos, o mover maligno não traz nenhuma novidade. A destruição da família e os seus fundamentos tem sido uma tentativa terrível que o inimigo de nossas vidas tem feito. A família no modelo judaico-cristão, esses princípios, eles precisam estar. Deixa eu dizer uma coisa para você: a gente tem que inculcar a palavra nos nossos filhos. Amém? A gente tem que dar a palavra. Você está sabendo o que é que seus filhos estão aprendendo lá na faculdade, ou na escola? Você sabe o que é que seu filho está aprendendo lá na faculdade? Ele já é grande, pastor. Senta com ele, conversa com ele. Reforça os princípios. Mostra o que a palavra diz. Mostra que precisamos seguir a palavra. Nós não podemos abandonar os princípios bíblicos. Agora, irmãos, sabe o que acontecia? Sem Cristo, nós andávamos mortos em nossos pecados e delitos. Sem Cristo, éramos inimigos de Deus. Com Cristo, deixamos de fazer a vontade da carne e passamos a ser guiados pelo Espírito Santo. Agora em Cristo é diferente. Eu tenho dito aos irmãos, os propósitos são diferentes, os objetivos são diferentes. Coisas que não incomodavam, agora incomodam. Coisas que não tinham importância, agora têm importância. É através da morte e ressurreição de Jesus Cristo que Deus planejou para todos os seus filhos uma vida de paz, amor, segurança, dependência e obediência a Ele. Somente em Cristo nós somos justificados e feitos justos, santificados e glorificados. Então em Cristo nós fomos adotados por Deus como seus filhos. E recebemos uma herança. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, é o que nos diz a palavra de Deus. É uma herança que tem no seu reino eterno, no seu reino celestial. Uma herança que ninguém pode roubar, ninguém pode tirar, ninguém pode mudar. Em Cristo, o poder e o pecado da morte, certo? Foram tirados da nossa vida. Deixamos de ser escravos do pecado. E agora nós passamos a ser filhos de Deus. Nós passamos a ter prazer em viver conforme a sua vontade. Ah, pastor, e os problemas continuam existindo, mas a gente clama,
Porque o Senhor diz, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É Jeremias capítulo 33, versículo 3. Ele nos ensina que devemos apresentar diante dele as nossas necessidades com orações, súplicas e ações de graças. Então, irmãos, em nome de Jesus, nós recebemos autoridade para repreender todo e qualquer problema, seja de ordem espiritual, emocional ou física. Há poder no nome de Jesus, você crê nisso? Aleluia. Em Cristo, nós passamos a viver todos os dias em novidade de vida. Viver em novidade de vida não significa criar uma coisa nova a cada dia, a cada instante, mas significa ratificar a submissão ao Senhor, ratificar que o Senhor é nosso Deus e nosso Salvador. Então, nós temos o conhecimento da ação divina em nossa vida. Qual é o propósito do Senhor? Então, se sabemos desse propósito, precisamos fazer uma coisa, precisamos fazer com que esses propósitos tornem-se realidade em nosso viver. Isso depende de mim e de você, não depende do Senhor. Não, Ele está disponível, Ele está determinado. Imagine as bênçãos sendo derramadas sobre a nossa vida. Ele fala sobre isso. Lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 1, ele diz que Ele derrama sobre a nossa vida bênçãos incontáveis. Ele nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Precisamos ensinar aos nossos filhos. A responsabilidade é nossa, irmãos. A igreja, você vem para a igreja quantas vezes? Digamos, vem para a igreja 3 vezes na semana. Fica na igreja durante 1 hora, 1h30. E os seus filhos? Você tem todo o tempo para ensiná-los, para orientá-los. Deixa eu dizer uma coisa, se você não quer investir nos seus filhos, não tenha filhos. Mas se você tem, porque você fez a opção de investir do seu tempo, né? Investir do seu tempo. Eu me lembro que lá em casa, Damares trancou vários anos o curso lá na UFAL. Ela é engenheira civil, ela terminou o seu curso, mas quantas vezes ela trancou a matrícula para ficar com os meninos? Eu não estou dizendo que com isso nós somos perfeitos, não, eu estou dizendo que é possível quando a gente coloca isso diante do Senhor, né? E o Senhor faz o quê? Ele abençoa, Ele nos faz ter essa percepção, amém? De investir. Os nossos filhos são bênçãos do Senhor. Quando a gente diz nossos filhos, a gente está dizendo assim, filhos que o Senhor nos deu, ou seja, nos deu para a gente tomar conta, mas não pertence a gente não, irmãos, é tudo do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor, amém? Nossos filhos também pertencem ao Senhor. Então, se queremos o melhor para a nossa família, não é? Nós continuaremos ratificando os princípios que são fundamentais para a sua existência. Amém? Amém. Se você está acordado, diga glórias a Jesus. Equipe do louvor. Se almejamos ter uma família onde existe amor, paz, compreensão, harmonia e satisfação de estarmos juntos, de termos bons momentos juntos, precisamos estar plenamente conscientizados de que a convivência na família terá um grau de satisfação à medida que nós damos ao Senhor lugar para agir na nossa vida. Quanto mais eu dou lugar para o Senhor agir, mais Ele me faz perceber, ter a percepção da satisfação de conviver com a sua família. Irmãos, pensem 2 vezes. Eu falei que os filhos são heranças do Senhor. Corrija os seus filhos, mas corrija em amor. Sente e converse com ele. Mostre o que é certo, o que é errado. Faça isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, se nós consideramos, em primeiro lugar, a Deus, se nós respeitamos primeiro a Deus, a nós mesmos e os nossos familiares, a cada dia, o Senhor estará ratificando o seu amor, o seu poder,
a sua presença e os seus propósitos em nos abençoar. Então, nunca nos esqueçamos de que Deus não nos promete uma vida de facilidades. Mas qual é a sua promessa? Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. A presença do Senhor, já disse agora há pouco, repito, fortalece, sustenta, capacita, renova, protege. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então todos os princípios nos quais a família é estabelecida, estão firmados na rocha eterna que é Cristo. Estão válidos, sim, válidos. E valerão até quando, pastor? Até o final dos tempos. Quando estaremos então, face a face com o Senhor, reinando com Ele eternamente. Amém?